Bom, a gente vai dar continuidade ao Freud. A gente está na sexta parte, o sexto capítulo do Homem dos Lobos. Agora, chama-se a neurose obsessiva. Agora, pela terceira vez, o paciente sofreu uma nova influência que deu um rumo decisivo ao seu desenvolvimento. Quando estava com 4 anos e meio de idade e seu estado de irritabilidade e preocupação não havia ainda melhorado, a mãe determinou-se a familiarizá-lo com a história da Bíblia, na esperança de distraí-lo e animá-lo. Nesse sentido, foi bem sucedida. A iniciação religiosa do menino deu fim a essa fase anterior. Lembra que ele estava com a fobia? Mas, ao mesmo tempo, fez com que os sintomas de ansiedade fossem substituídos por sintomas obsessivos. Até então, não conseguia conciliar o sono facilmente porque tinha medo de ter maus sonhos, como o que tivera naquela noite antes do Natal. Agora era obrigado, antes de ir para a cama, a beijar todas as imagens sagradas que havia no quarto, a dizer orações e a fazer incontáveis vezes o sinal da cruz em si mesmo e sobre a sua cama. A sua infância ajusta-se agora claramente nos seguintes períodos. Primeiro, o período que se estende até a sedução aos 3 anos e 1/4, durante o qual teve lugar a cena primária. Segundo, o período da alteração em seu caráter até os sonhos de ansiedade, pode ser de angústia aí, não sei, 4 anos de idade. Terceiro, o período da fobia animal até a iniciação religiosa, 4 anos e meio. E daí em diante, o período da neurose obsessiva até uma época posterior aos seus 10 anos. Que tenha havido um deslocamento instantâneo e definido de uma fase para a seguinte é algo que não se ajusta à natureza das coisas ou ao nosso paciente. Pelo contrário, a preservação de tudo o que se fora antes e a coexistência dos mais diferentes tipos de correntes eram características dele. Sua impertinência não desapareceu quando a ansiedade se instalou e persistiu com força lentamente decrescente durante o período da piedade religiosa. Contudo, já não havia qualquer traço da fobia de lobos durante essa última fase. A neurose obsessiva seguiu seu curso descontinuamente. O primeiro ataque foi o mais longo e o mais intenso, e os outros sobrevieram quando estava com 8 e com 10 anos, seguindo-se cada vez a causas de excitação em relacionamento claro e com conteúdo da neurose. Como Freud não trabalha ainda com estrutura, vocês reparem, ele saiu da fobia e aí apareceu a estrutura dele, que era obsessiva. Mas aí ele desenvolve, de fato, uma intensa, uma coisa florida dessa estrutura. Depois, em momentos provavelmente difíceis da vida dele, na latência, quando ele ainda era impúbere, né? Ele também mostra essas coisas, essas características da estrutura obsessiva. Mas Freud não trata assim. Ele vai tratar dessa maneira, mais tarde ela camas. A gente depende de uma obra enorme de Freud. Imagina, eu estou no volume 17, né? Tem 23 volumes na frente ainda. São 23, né? Faltam 6 volumes de Freud aqui, ainda mais todos os estudos feitos pelo Lacan e assim por diante, e mais as pessoas que contribuíram, como Melanie Klein, que contribuiu para o Édipo Precoce. Olha só, a gente tem que aproveitar o que o Freud tem já da linha dele de definição,
mas não tinha chegado nem no volume 14, onde ele vai explicar como é que a neurose obsessiva faz e tal, né? Vamos lá. A própria mãe contou-lhe a história sagrada e também fez com que sua Nania lesse em voz alta para o menino trechos de um livro adornado com ilustrações. Naturalmente, a ênfase narrativa era posta sobre a história da paixão. A babá, que era muito pia e supersticiosa, acrescentava à história os seus próprios comentários. Mas era também obrigada a ouvir todas as objeções e dúvidas do pequeno crítico. Se as batalhas que então começaram a convulsionar-lhe a mente acabaram afinal numa vitória da fé, a influência da Nania não deixou de ter sua participação nesse resultado. O que ele me relatou como recordação de suas reações a esta iniciação foi recebido por mim de início com completa descrença. Era impossível, achei eu, que fossem estes os pensamentos de uma criança de 4 anos e meio ou 5. Provavelmente remeter a esse passado remoto as ideias nascidas da reflexão de um adulto de 30 anos. Agora eu vou acender aqui para eu poder ler, porque tem uma nota. Tentei também, repetidas vezes, fazer com que toda a história do paciente se retardassem em 1 ano e todos os eventos, e desse modo referir a sedução à idade de 4 anos e 3 meses, o sonho ao seu 5º aniversário, etc. No que diz respeito aos intervalos entre os acontecimentos, não havia qualquer possibilidade de ganhar tempo. Mas o paciente permaneceu obstinado quanto à questão, embora não conseguisse afastar inteiramente as minhas dúvidas. Uma protelação como essa, de 1 ano, obviamente, não teria importância no tocante à impressão causada pela sua história ou às discussões e implicações relacionadas com ela. O paciente, contudo, não ouviria essa correção. Não consegui convencê-lo, como aconteceu em tantas outras diferenças de opinião entre nós. O Freud discutia com os analisantes. E, afinal, a correspondência entre os pensamentos que recordara e os sintomas dos quais me deu detalhes, bem como o modo pelo qual as ideias se ajustavam ao seu desenvolvimento sexual, compeliram-me, pelo contrário, a acreditar nele. E refleti, então, achando que essa mesma crítica às doutrinas religiosas que eu relutava em atribuir a uma criança só era atingida por uma minoria infinitesimal de adultos. Vou expor agora o material das suas recordações e só depois tentarei encontrar um caminho que possa levar à explicação das mesmas. Para começar, a impressão que ele recebeu da história sagrada não era de modo algum agradável, conforme relatou. Em primeiro lugar, opôs-se tenazmente ao aspecto de sofrer na figura de Cristo e depois contra sua história como um todo. Voltou seu descontentamento crítico contra Deus Pai. Se era todo-poderoso, então era culpa dele. Se os homens eram maus e atormentados em outros e eram mandados para o inferno por causa disso. Ele devia tê-los feito bons. Ele próprio era responsável por toda a maldade e todos os tormentos. Também fez objeções ao fato de que devemos voltar à outra face, se nos batem no lado direito, e ao fato de que Cristo desejara na cruz que o cálice lhe pudesse ser tirado, bem como ao fato de que não ocorrera nenhum milagre para provar que era filho de Deus. Aqui teve uma nota na hora da cruz. Disse assim: devia ser certamente o Monte das Oliveiras. Freud informou aos tradutores que o engano surgiu do próprio paciente.
Assim, sua perspicácia estava alerta e era capaz de descobrir com severidade, sem remorso, os pontos fracos da narrativa sagrada. Vocês reparem que Freud, apesar de judeu, ele não se recusava até a entender o que era a maneira do cristão conceber a sua religião. Ele também não se recusava a conhecer a história que é contada do Cristo, do Jesus Cristo. Ele não se envolvia, ele não punha a questão judaica dele em jogo. Ele simplesmente estava trabalhando com um goim, um rapaz católico da Igreja Ortodoxa Russa, né? E levando em consideração qual era a religião daquele rapaz. A essa crítica racionalista, porém, em breve juntaram-se ruminações e dúvidas, o que nos revela que nele também operavam impulsos ocultos. Uma das primeiras perguntas que fez a sua Anania foi se Cristo também havia tido um traseiro. A babá respondeu-lhe que ele fora um Deus e também um homem. Como um homem, tivera e fizera as mesmas coisas que os outros homens. Isso não satisfez de modo algum o menino, mas ele conseguiu encontrar o seu próprio consolo, dizendo a si mesmo que o traseiro, na verdade, é apenas uma continuação das pernas. Mal conseguira pacificar seu medo de ter humilhado a figura sagrada, quando o temor novamente se acendeu ao surgir a questão de saber se Cristo também costumava defecar. Não se arriscou a fazer essa pergunta à piedosa babá, mas encontrou por si uma saída, e ela não poderia tê-la achado, Freud diz ela não poderia tê-la achado melhor. De vez que Cristo fizera vinho de nada, também podia transformar a comida em nada. Dessa forma, não precisava defecar. Bom, vamos parar por aqui por causa do tempo.